Olá pessoal, boa noite. Você que está acompanhando, né, na terça às 20 horas, ou você que está acompanhando depois também, boa tarde ou bom dia. Esse é um momento que nós disponibilizamos um estudo da palavra, um compartilhar da palavra juntos, para que Deus nos alimente por meio da palavra. A palavra não é apenas para o nosso conhecimento intelectual, a Bíblia não é apenas para que a gente saiba um pouquinho a respeito dela, mas é para que a gente se alimente. O apóstolo João, na visão que ele tem do Apocalipse, ali no Apocalipse, o anjo entrega o livro para ele e diz: coma. E ele come do livro e ele diz que no primeiro momento ele é doce na boca e depois, até quando vai para o estômago, se torna amargo. E essa palavra de Deus, que ela é ao mesmo tempo um momento que nós desfrutamos, nos deliciamos pelas belezas da palavra, é também aquilo que às vezes mexe conosco, nos faz repensar prioridades, nos faz redirecionar a nossa vida na direção do que Deus tem para nós. Por isso, eu quero convidar você primeiro a um tempo de oração, e vai separando já a sua Bíblia, abra ela no Salmo 6, nós vamos juntos ler e nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, e sem a Tua palavra nós vamos errar, nós vamos cair, nós não vamos saber viver nesse mundo. Nos dá da Tua palavra e nos dá da Tua direção. Queremos ouvir do Senhor na Tua presença. Portanto, fala conosco, nos ajuda a compreender e a aplicar a verdade da Tua palavra na nossa vida. Em Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém. Abra aí comigo, então, no Salmo número 6. E você e eu, nós vamos fazer juntos a leitura. Palavra de Deus, o Salmo, a nossa escola de oração. Nós começamos aí no Salmo 1, depois fomos para o Salmo 2, Salmo 3, e agora nós estamos no Salmo 6. Uma verdadeira escola de oração, onde nós vamos encontrando nos Salmos todo tipo de emoções. Eu acredito que esse Salmo 6 vai nos ajudar a vivenciar uma emoção, ou várias diferentes, que muitos de nós precisamos, especialmente nesse tempo. Leia comigo então a partir do verso 1, esta oração feita ao Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Essa é a palavra de Deus a nós, palavra do Senhor, e que é uma oração que está na Bíblia para nos ensinar a orar. O livro dos Salmos é o livro de oração, o livro de canções do povo de Deus, e deve ser a nossa escola de oração. Muita oração não sai do chão, não decola, muita vida de oração não decola, porque a gente não está usando o grande presente que Deus nos deu, que é o livro dos Salmos. Então, vamos aprender a orar com os Salmos. E esse Salmo a gente pode dizer que é uma oração de lágrimas. É uma oração quando está faltando palavras e está sobrando mais lágrimas. Está tendo mais lágrimas que palavras. E esse Salmo nos mostra que lágrimas, elas são uma fonte para a nossa oração.
Elas são, na verdade, um dom de Deus. Lágrimas podem ser dons, presentes de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós estamos expressando as nossas emoções, muitas vezes as lágrimas vêm e elas nos ajudam a expressar o que está acontecendo dentro de nós, o que está acontecendo no nosso sentimento, até mesmo no nosso coração, no nosso espírito. E muitas vezes somos acometidos por lágrimas. Você pode se lembrar momentos em que parece que veio de algum lugar e as lágrimas simplesmente jorraram, as lágrimas fluíram dos seus olhos. Ou talvez você esteja pensando que faz tempo que isso não acontece e que você está precisando disso. De toda forma, é interessante nós encontrarmos uma oração feita mais de lágrimas do que de palavras na Bíblia. É o caso do Salmo 6. E muitas vezes eu e você, a gente não sabe o que fazer com as nossas lágrimas. Essa aqui é a grande verdade. Porque parece que se a gente simplesmente se entregar a elas, nem sempre é o melhor caminho. Às vezes as lágrimas nos levam a um sentimento egoísta. A gente corre o risco de ficar cheio de autopiedade, morrendo de dó de nós mesmos e querendo que as outras pessoas ao nosso redor também tenham dó de nós mesmos. Mas por outro lado, se nós negarmos a importância das lágrimas, se nós simplesmente a suprimirmos por completo, a gente acaba perdendo contato com quem a gente é de verdade, a gente acaba perdendo contato com os nossos sentimentos mais profundos, a gente acaba perdendo contato com a gente mesmo. E por isso o Salmo 6 é importante, eu estou chamando ele de uma oração de lágrimas, mais lágrimas que palavras, porque ele nos ajuda a saber o que fazer com as nossas lágrimas, quando as lágrimas vêm, né? A oração que nos ajuda a colocar diante de Deus tudo que temos, tudo que somos, tudo que estamos sentindo diante de Deus. É isso que a oração nos ajuda a fazer, a levar as nossas lágrimas a Deus. Porque a gente sabe que emoções, sentimentos fazem parte da gente, né? Nós como presbiterianos aí, reformados, né? Com uma ênfase muito grande na razão, na teologia, naquilo que a gente crê que é certo, e isso em nenhum momento eu quero diminuir uma vírgula dessa ênfase, dessa importância, mas a gente às vezes corre no risco de confundir emoção genuína por emocionalismo barato, e a gente às vezes impede que as emoções façam parte da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada cristã. Essa oração aqui mostra, como tantas outras nos Salmos, que vão haver lágrimas, vão haver emoções fortes na nossa caminhada, e que a oração vai nos ajudar a direcionar essas emoções, a direcionar essas lágrimas para Deus. Não permitir que essas lágrimas se transformem em lágrimas pecaminosas, que mantenham a nossa vida focada em nós mesmos, mas que essas lágrimas sejam derramadas para Deus e por Ele. A oração vai nos ajudar a viver isso tudo e a entender o que a gente está sentindo. A gente vai ver fortes emoções aqui nesse salmo. Se você olhar para os versos 2, a gente já começa a ver as emoções. Quando o salmista ora, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Olha só, não tem problema nenhum em você dizer para Deus, na verdade é para isso que é uma das coisas que a oração é tão importante. Dizer para Deus como a gente se sente. O sentimento, o que a gente faz com ele? Em primeiro lugar, a gente tem que falar dele, né? E a primeira pessoa que a gente deve falar é para Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Então, não se preocupe, né? Se você sente uma emoção, fale-a para Deus, coloque em oração diante de Deus. E ele ora, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. No verso 3, também a minha alma está profundamente perturbada. E aí ele faz uma pergunta, a gente vai voltar para ela já já. Mas tu, Senhor, até quando? Pulando lá para o verso 6 e 7, mais emoções fortes aqui. O 6 e 7, a ênfase aí que a gente vê no Salmo das Lágrimas. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. Olha só. De minhas lágrimas o alago. Você já experimentou situações assim? Em que você literalmente, talvez, alagou o seu travesseiro de lágrimas? Aqui o salmista está dizendo isso para Deus.
e constatando tudo isso sem nenhum pudor, sem nenhuma edição a Deus da sua oração, das suas emoções. Verso 7, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A verdade é que a tristeza é um fato da vida. Mas a tristeza e as lágrimas, elas não precisam necessariamente terminar naquela autopiedade, na autocomiseração, no sentir dó de nós mesmos. Ela pode ser levada para Deus, e ao ser levada para Deus, ela vai ser transformada em algo bom. Uma das coisas que chama a atenção da gente é justamente isso que aparece logo no verso 1. A razão, às vezes, de muita tristeza, de muita angústia, de muitas situações difíceis na nossa vida, que pode passar despercebido pela nossa cultura, pela maneira de pensar da nossa cultura, é a ira de Deus. O verso 1 já começa com isso. Ele sabe que a ira de Deus está sobre ele. E ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira. Não me castigues no teu furor. Por quê? Na nossa cultura a gente não costuma falar de um Deus irado, né? Tem um sermão aí famoso na história da igreja de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde Jonathan Edwards quis enfatizar de maneira muito grave, muito séria, muito reverente a nossa necessidade e como pecadores, como nós somos alvos assim, e somos merecedores da ira de Deus. E ele gastou um bom tempo do seu sermão enfatizando isso, para depois no final do sermão ele afirmar que em Jesus Cristo nós recebemos o perdão, a graça, porque Deus direcionou para Jesus a ira que era merecida para nós. Mas a história da igreja diz que uma das vezes que Jonathan Edwards foi pregar esse sermão, que enfatizava tanto a gravidade da nossa situação diante da ira de Deus, justa contra todo pecado, e ele não conseguiu chegar até a parte final, onde ele falava da graça, onde ele falava de Jesus Cristo, porque o povo começou a gritar, a chorar, e a clamar, e a se agarrar nas colunas onde eles estavam, pensando que o chão ia se abrir nos pés deles, e Jonathan Edwards teve que parar o sermão, e junto com outros pastores ir ministrando um a um conforto, graça, consolo da parte de Deus. A verdade é que a graça é a boa notícia, é a maravilhosa notícia do Evangelho, que em Cristo Jesus nós somos amados, aceitos, perdoados. Mas toda boa notícia é melhor ainda quando ela vem ressaltada primeiro por uma má notícia. Ela vem a cura da doença. A cura é a boa notícia, né? E se a gente simplesmente disser: você está curado. Curado de quê? Eu nem sabia que eu estava doente. Mas quando você recebe primeiro a má notícia, depois a boa notícia fica enfatizada, fica então ainda mais maravilhosa, né? E a graça de Deus é justamente a boa notícia do Evangelho. Ela precisa ser enfatizada sempre, mas ela faz mais sentido ainda quando nós entendemos a má notícia. A má notícia é que nós somos pecadores. A má notícia é que nós somos merecedores da ira, e muitas vezes nós experimentamos a ira de Deus. Mas não experimentamos a plenitude da ira, não experimentamos a completude da penalidade contra o pecado. Davi, ele ora isso: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele está experimentando parte do que é a ira de Deus, mas ele ora, a gente vê em outros salmos, né? No Salmo 32, tão belo, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão, como sequidão de estio, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Salmo 32, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E é a mesma coisa que ele está experimentando aqui no Salmo 6. Senhor, eu me sinto debilitado, sara-me porque os meus ossos estão abalados, né? No verso
7, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa dos meus adversários. Então ele percebe, tem os adversários, tem a maldade daqueles que estão tramando contra Davi, mas ele sabe que ele fez muita coisa para merecer isso também. Ele sabe que a ira justa de Deus é parte do que ele está sentindo, da tristeza que ele está sentindo, e ele expressa isso diante de Deus. E como a gente estava dizendo, Deus nunca derrama sobre nós, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são dele, a plenitude, a completude da penalidade. Porque aqueles que pertencem a Cristo não vão experimentar a plenitude da ira de Deus, da penalidade contra o pecado, porque o Senhor fez isso na pessoa do seu Filho. Ele se agradou, como Isaías diz, em moê-lo, em colocar sobre ele o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é o Evangelho. Jesus recebe no nosso lugar a plenitude da ira contra o pecado no nosso lugar. Essa é a maravilhosa verdade do Evangelho. E é isso que Davi ora aqui, mesmo sem ver, sem compreender tudo isso. Ele diz, ele não viu Jesus ainda, mas ele crê na promessa que Deus enviaria. E ele ora no Salmo, aqui no verso 4 e 5, volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Ele pede que Deus não imponha sobre ele a medida total da ira, porque senão ele não ia sobreviver. E ele diz, se eu não sobreviver, como é que eu vou louvar o Senhor? E essa é a maravilhosa verdade do Evangelho, que Deus coloca em Jesus, ele que morreu no nosso lugar. Ele que foi até o fim no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, satisfazendo de maneira completa a justiça, a justa ira do nosso Deus contra a humanidade, contra o pecado da humanidade. E aí uma oração que aparece também com frequência aqui, nesse salmo, em outros lugares da Bíblia, em outros salmos, é a oração que aparece aqui no verso 3. Mas tu, Senhor, até quando? A minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Essa pergunta é maravilhosa, ela aparece em outros salmos, ela está na nossa escola de oração, não por acaso, e ela deve ser, ela não tem problema nenhum a gente usar ela na nossa oração. Mas a gente não vê pessoas orando assim, né? A gente diz uns para os outros, a gente se revolta, a gente se rebela, fala para os governantes até quando, fala para um para o outro, até quando nós vamos ter que aguentar isso, até quando vamos aguentar injustiça, sofrimentos, doença, pandemia, tudo isso, até quando? Mas isso, quando a gente não leva para Deus esse nosso até quando, ele só gera revolta, ele só gera tristeza, ele só gera coisas ruins, não gera nada de transformador. Por isso eu convido você, eu desafio a você a levar o seu até quando para Deus, porque Deus não vai se sentir mal com isso, Deus não é melindroso, Deus não tem problema de autoestima, Ele é Deus, Ele pode aguentar os seus até quando. Porque quando você leva o seu até quando a Deus, Deus gera no seu coração coisas boas, transformadoras. Ele vai te ensinar a esperar nele, Ele vai te ensinar a descansar nele, Ele vai te ensinar a confiar nele. Senhor, até quando? É o clamor que a gente deve fazer. É o clamor de alguém que já não sabe mais o que orar, que está caminhando, que está difícil, que não está mais aguentando, mas que continua indo para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito, muito importante, querido. Você não precisa saber o que orar para ir para Deus. Nós não oramos porque temos já as coisas resolvidas. Nós oramos porque justamente não sabemos como resolver as coisas. Não oramos porque já sabemos a saída e pedimos apenas que Deus carimbe os nossos planos com a bênção dele. Não, nós vamos para Ele como desesperados e fracos e que precisamos do seu socorro. E Deus ouve a nossa oração. Ele responde logo em seguida. No verso 3 ele diz, Senhor, até quando? No verso 4 ele lembra da graça de Deus, ele clama, volta-te, Senhor, vira-te para mim. Volta-te, Senhor, socorre-me. Salva-me por tua graça. Essa palavra graça aparece aqui, é maravilhosa. Essa é a resposta de Deus, graça. Graça é o amor que não muda. É o amor de Deus que não muda, porque Deus é um Deus de aliança. Ele se importa com a gente, Ele ama a gente, não porque a gente é perfeito, mas porque Ele é perfeito.
esse salmo é o salmo das lágrimas, que a gente tem que aprender a derramar diante de Deus, a dizer: Senhor, eu estou enchendo o meu leito de lágrimas, de tristeza, e eu quero clamar ao Senhor e confiar na tua graça. E quando a gente está, às vezes, tão fraco para orar com palavras, que a gente possa orar com lágrimas. Que a gente possa orar com lágrimas. Não entendendo que lágrimas são só sinal de coisa ruim. Não. Na maioria das vezes a gente entende que lágrimas é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Se uma criança começa a chorar, a gente já corre para acolher, para ver o que é. Tem alguma coisa errada. E às vezes a gente confunde, a gente acha que lágrimas é apenas sinal de coisa errada, de depressão, de infelicidade, de frustração, e às vezes é. E mesmo que se for, elas não devem ser evitadas. A gente deve levá-las a Deus, mesmo se for dessas coisas. A palavra de Deus diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai colher no seu odre cada lágrima dos santos derramadas aqui. E Ele também nos desafia a ajudar uns aos outros, a enxugar as lágrimas uns dos outros, a ouvir um ao outro, a compartilhar a vida um com o outro na família da fé. Mas eu queria te lançar um desafio para que você pense, reflita sobre isso. E se nem sempre as lágrimas forem um sinal de que alguma coisa está errado? E se as lágrimas forem um sinal de que alguma coisa está certa no seu coração? De que você está com o coração quebrantado diante de Deus? De que você está ouvindo Deus? De que você está deixando o Espírito Santo agir e trabalhar? De que há uma profunda vida em Cristo na sua vida? As lágrimas nem sempre são sinais de alguma coisa errada. Elas podem ser sinal de alguma coisa bem certa. De uma vida profunda em Cristo. Do ouvir Deus. Do chorar por uma perda, por uma separação quando alguém se vai. Porque ali há muito amor envolvido. É um sinal de uma coisa boa. Chorar, a lágrima que brota do arrependimento, de que há alguma coisa errada comigo e eu preciso levar para Deus. A lágrima que brota da compaixão, há alguma coisa errada com o outro e eu preciso levar para Deus. Que nós possamos ter lágrimas que não sejam lágrimas apenas egoístas, que nos levam à autocomiseração, à autopiedade, a querer que eu e todos vivam com dó de nós mesmos. Mas que tenhamos lágrimas de vida profunda em Cristo, lágrimas de arrependimento, lágrimas de compaixão. E o Senhor acolhe as nossas lágrimas. Deus respondeu a Davi. Os versos 8 e 9 do Salmo, ele tem essa percepção clara da presença de Deus diante das lutas, diante daquilo que está fazendo ele chorar, e isso muda. E ele diz no verso 8 em diante: afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Essa é uma palavra também importante. Isso é o lamento, é chorar, é levar a Deus essas lágrimas por tudo que estamos vivenciando. O Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Que maravilha! Perceba como o final do Salmo ele tem um outro tom. Ele tem um tom já de alegria, de mudança de postura, de coração. E perceba, parece que nada mudou nas circunstâncias. As circunstâncias continuam difíceis, continuam as mesmas praticamente, mas o que mudou foi a percepção de Davi de que Deus ouve. E isso tem que mudar tudo, queridos. Isso a gente pode não saber, mas isso é o que nós mais precisamos. Precisamos da percepção de que Deus está conosco e nos ouve. Precisamos disso mais ainda do que circunstâncias mudadas. Quando circunstâncias mudam, ok, as coisas melhoram. Mas quando você começa a perceber que Deus é contigo, que Deus te ouve e que está te convidando para um relacionamento íntimo com Ele, mesmo antes das coisas mudarem, isso é muito, muito mais precioso. Muito mais rico. Mesmo que as circunstâncias não mudem. Davi diz: o Senhor ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor acolheu, o Senhor acolhe a minha oração. Que as nossas lágrimas sejam lágrimas diante de Deus, não lágrimas imaturas, não lágrimas de gente que vive com dó de si mesmo,
mas que as nossas lágrimas sejam lágrimas que fluem de uma vida profunda em Cristo, que fluem da dependência do Espírito, lágrimas de arrependimento, lágrimas de compaixão, derramadas ao Deus que nos acolhe, que ouve a nossa voz, que acolhe a nossa oração, que caminha conosco. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um desafio para você praticar agora ou depois. Pode ser mais tarde, pode ser em um outro momento. Se você estiver enfrentando situações difíceis, tristeza no seu coração, por algo que está acontecendo na sua vida, separe um tempo, separe um lugar, separe um momento. Abra a palavra novamente no Salmo 6 e derrame o seu sentimento diante de Deus. Faça conhecidas a Ele todas as suas súplicas com ações de graças, como a palavra nos desafia. Faça conhecidas ao Senhor. Ah, mas Ele já sabe. A oração é um relacionamento. A oração é esse convite a derramar, a falar dos nossos sentimentos. Mesmo que os nossos sentimentos não estejam 100% certos. Eu sinto, e às vezes não é bem o que tem a ver com a realidade, mas Davi disse o que sentia mesmo assim. Fale ao Senhor. Encontre um tempo para falar ao Deus que acolhe a nossa oração, que ouve o lamento, que ouve a nossa súplica. Esse é o nosso alimento. E um outro desafio que eu quero dar a você é participar também dos momentos de mesa que temos. É o alimento e depois o bate-papo na mesa, que são os momentos de compartilhar, onde a gente vai poder relembrar alguma coisa do Salmo 6 e a gente vai poder acolher uns aos outros e fazer isso, um pouquinho do que Deus faz conosco, acolher, ouvir a oração do outro e também orarmos uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Um abraço. Fique na paz.